Eu não conheço ninguém que goste de receber críticas. E isso é tanto na vida como no desenho. Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vinda ao Boneco de Palito dessa semana. O Boneco de Palito é essa série semanal que acontece aqui no meu canal, Paula Viana Mendes. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente conversa sobre temas do universo do desenhista iniciante, desenhista do nível do boneco do palitinho. E o nosso tema dessa semana é como lidar com as críticas nos seus desenhos. E eu queria começar esse vídeo, falando alguns relatos que eu já ouvi de alunas na sala de aula, assim. Geralmente eram pessoas que vinham do curso de moda, tá? Mas também ouvi de alunos que vieram, de cursos de engenharia, de arquitetura. E assim, eu acho que o relato mais grave que eu já ouvi, de uma aluna que chegou ao meu curso Desenho para quem não sabe desenhar, sobre experiência traumática com crítica, foi uma aluna que fazia moda e o professor dela dizia que a maneira como ela pegava no lápis era errada e que ela nunca ia saber desenhar direito por conta disso. Também já ouvi relatos de alunas de moda. Na moda tem o croquis, que é aquele desenho de modelo e tal, da figura humana vestindo a roupa que a pessoa está criando, E desenhar figura humana não é um desenho que você aprende assim do dia pra noite, não vai aprender, por exemplo, em uma cadeira da faculdade que dura 6 meses, tá? Principalmente se você é zerado no desenho, ou seja, se você tá começando, se você é desenhista do nível do boneco do palitinho, E você não teve outras cadeiras para introduzir essa base, você ser jogada numa cadeira onde de repente você vai ter que ver a questão das proporções, do formato da figura humana para poder desenhar por cima a roupa, a indumentária, pode ser muito difícil, tá? E assim, tive alunas de modas que chegaram no meu curso assim, traumatizadas com o que ouviram dos seus professores. Tive também pessoas que vieram da arquitetura, professores que são verdadeiros carrascos, Tive também a experiência na faculdade, quando eu fiz artes visuais, tinha uma cadeira de desenho de observação, que era compartilhada com professores, com a faculdade de arquitetura, certo? E aí o meu professor de desenho de observação na faculdade era da faculdade de arquitetura, tá? Do curso de arquitetura. E ele era, assim, uma pessoa que era bastante reconhecido no mercado. De fato, os desenhos deles eram maravilhosos, eram brilhantes, Ele desenhava arquitetura antiga, assim, ele era baiano. Ele era, eu tô falando no passado, mas ele é ainda, tá? Então, assim, focado nessa coisa de desenhar arquitetura antiga e tudo mais. E o método dele, assim, o processo dele, que ele ensinava na sala de aula, os exercícios, também eram muito bons. Mas ele, como pessoa, gritava com os alunos na sala de aula. Eu me lembro que no meu caso, eu cheguei na cadeira dele e eu já sabia desenhar alguma coisa, eu já estava no nível intermediário. Geralmente os alunos dele, era uma cadeira de começo de faculdade, não sabiam desenhar. Às vezes era o primeiro contato que estavam tendo com o desenho, era através da disciplina dele. E na disciplina dele ele não ensinava sombreamento. E eu, às vezes, colocava um sombreamentozinho nos meus desenhos aqui e acolá. E ele não deixava eu colocar o sombreamento, gritava comigo, porque era algo que ele não ensinava na disciplina dele, Então, assim, presenciei, tanto eu vivi a experiência, como presenciei, essa pessoa que gritava com os outros alunos, que traumatizava os outros alunos, como ouvi muitos relatos de alunas, já professora, mais tarde, quando eu me tornei professora, de alunas que chegaram traumatizadas pelos seus professores universitários. Então a gente vai conversar desde quando acontece esse tipo de experiência, certo? Quando a crítica ela é feita de uma maneira totalmente desrespeitosa, certo? E totalmente injusta, assim, no sentido de que a pessoa tá ali iniciando, não tem obrigação de saber, e aí acaba assim quase reprovando. O desespero dessas minhas alunas é que elas quase reprovaram a cadeira da faculdade, porque não conseguiam acompanhar o conteúdo dos seus professores, certo? E a gente vai conversar de críticas mais sutis, assim, de coisas que às vezes chegam até já mais disfarçadas, tá? A gente também vai conversar sobre quando é que algo que é comentado sobre o nosso desenho, que não é, por exemplo, a pessoa está apontando os erros, falando dos erros que estão ali,
Quando é que isso é uma crítica e quando é que isso é feito para ajudar o seu processo, tá? A gente até meio que chama de crítica positiva, crítica construtiva, crítica destrutiva, né? Mas assim, a gente vai ver que tem uma diferençazinha, tá? Então vamos começar pelo começo. No processo criativo, certo? E quando eu falo de processo criativo, eu tô falando não apenas do que eu utilizo no meu curso, mas também fundamentada em autores teóricos, né? Como Todd Lubbart, que estudou processos criativos, né? E quase toda pesquisa sobre processo criativo cita esse autor. A gente tem uma fase que é chamada de fase de avaliação, que é a última fase do processo. O processo ele começa, né, na preparação, que é quando você se inspira, quando você pensa aquilo que você vai desenhar, você se prepara para desenhar. Ao momento em si em que você vai desenhar, certo? E aí no meu caso eu separo em 2 momentos, essa parte em que você coloca a mão na massa, que é o momento de estruturação e o momento de detalhamento. Essa conversa sobre processo criativo eu sei que interessa muita gente, né? A gente vai ter bonecos de palito no futuro conversando mais sobre esse assunto, tá? E se você gosta desse assunto ou de qualquer outro assunto que eu vou falar aqui durante o vídeo, não esquece de curtir. Quando você curte, me ajuda o canal, ajuda eu saber que você gostou desse vídeo e fazer mais vídeos com esse tema e faz o vídeo chegar até mais pessoas, né? Então assim, se você gostar dessa conversa, se você achar que ela foi útil, não esquece de curtir, de comentar, de me dizer o que você achou, tá? E por último, a gente vai ter a avaliação. Então tem preparação, o desenho em si e a avaliação, certo? Isso no processo criativo que eu utilizo no meu curso. No processo criativo do Todd Lubbart tem também a fase de incubação, certo? Que no vídeo sobre processo criativo a gente conversa mais sobre o que é a fase de incubação. Mas vamos lá, a última fase, independente de quem seja, tá? É a fase de avaliação. A fase de avaliação é uma fase que eu vejo muitos desenhistas, não apenas iniciantes, pularem, tá? É uma fase em que às vezes a gente faz rapidinho, intuitivamente, às vezes até meio que inconscientemente, que é o quê? Você terminou de fazer o seu desenho, você olha pra ele e vê se você atingiu os seus objetivos com o seu desenho. Então, quando você estava lá na fase de preparação, que você se inspirou, você provavelmente tinha uma ideia de como que você queria que seu desenho ficasse, certo? Se o seu desenho não ficou da maneira que você imaginou, ou se ele conseguiu ficar exatamente da maneira que você imaginou, são 2 informações muito importantes para os seus próximos processos criativos. Então é uma fase que não deve ser pulada, tá? Esse momento de você olhar e avaliar e ver o que deu certo e o que não deu. Por quê? Porque quando você faz algo que não deu certo, você vai poder saber o que você precisa trabalhar mais para melhorar, para chegar onde você quer chegar. E quando você faz algo que pra você deu certo, é importante também você saber como você fez, certo? Para você poder replicar no seu próximo desenho, você poder utilizar o mesmo método, né? Fazer as mesmas coisas para ver se você consegue ter consistência nesse processo, certo? Enfim, a gente pode aprender muito através da autoavaliação do nosso próprio desenho. Quando a gente compartilha o nosso desenho com outras pessoas, quando a gente coloca nas redes sociais, no momento em que qualquer outra pessoa olha para o nosso desenho, certo? Essa pessoa ela também vai ter uma opinião sobre o seu desenho. E essa opinião também vai poder ser positiva ou negativa. Ah, eu gostei disso por causa disso, disso e disso. Ah, eu não gostei disso por causa disso, disso e disso. E essa pessoa pode ou não compartilhar essa opinião dela com você. Geralmente, quando as pessoas compartilham e não é muito positivo e a gente encara como crítica, né? Isso chateia a gente. E geralmente, quando é um elogio, quando é algo positivo, isso faz a gente se sentir motivada a estar criando mais, certo? Então, assim, esse momento, essa avaliação externa feita por outras pessoas, ela também é muito importante. Porque, de alguma maneira, a gente pode ter um retorno, um feedback daquilo que a gente fez, certo? E esse retorno ele pode ser tanto positivo como negativo. Depende de como você encara, tá? E aí a gente tem também, dentro da história da arte, né, da história da arte moderna, contemporânea, a figura do crítico de arte. Ou seja, essa coisa de criticar, de falar o que você achou de uma arte.
ela é algo que está tão entranhada, digamos assim, na história da arte, que a gente tem a figura de uma pessoa que é especializada, né, que tem conhecimento, geralmente, que tem uma bagagem de leitura, de práticas, de experiências, que conhece outros artistas, e que essa pessoa vai fazer a avaliação dela, tá? Então eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui sobre essa questão de como lidar com as críticas é quem é que está criticando o seu desenho, quem é que está fazendo comentários positivos ou negativos sobre o seu desenho. É uma pessoa completamente leiga? É uma pessoa que não desenha? Ou é uma pessoa, sei lá, um colega seu que também desenha, um colega desenhista, é um professor, tá? Ou uma pessoa altamente especializada. Quando a gente começa a fazer essa distinção, a gente já começa a ter um pouco mais de distanciamento para saber se a gente vai permitir que aquela crítica afete ou não a gente emocionalmente, né? O emocional, ele não é algo que a gente tem esse controle todo, eu tô falando que a gente vai permitir que afete, isso é um treinamento, tá, gente? Assim, eu acho que como artistas, como desenhistas, é importante que a gente treine, tá, o nosso emocional para não absorver tudo que é falado, tudo que é colocado sobre aquilo que a gente cria, porque senão a gente endoida, certo? Mas vamos lá. Então a gente está nesse momento da avaliação, tá? Do processo criativo. Você tem a sua avaliação, as outras pessoas vão ter direito às suas próprias avaliações. E nessas avaliações a gente vai poder ter críticas. O que são críticas? Tá? Se a gente for pegar na definição aí mais básica do Google, certo? A gente vai ver que as críticas, elas são comentários que podem ser positivos ou negativos, mas que estão carregadas de julgamentos. Eu acho que o que incomoda a gente quando o nosso desenho é criticado não é em si ser apontado, se tá bom, se não tá, sabe? Mas a carga de julgamento por trás do comentário em si, certo? E aí a gente vê que lá naquela história que eu contei no começo, né, das alunas que quase reprovaram na faculdade, do professor universitário que grita com os alunos, que se coloca como Deus dentro da sala de aula para ditar as regras, e se os alunos não seguem essas regras, né, aquela pessoa tá ali com o poder de prejudicar aquele aluno. A gente está falando mais dessa atitude, desse comportamento de julgamento, do que necessariamente, por exemplo, do próprio apontamento de que algo está certo ou de que algo está errado. Porque pensa comigo, você está iniciando no desenho, tá? E mesmo desenhistas intermediários e até mesmo desenhistas avançados precisam de feedback, precisam de retorno sobre aquilo que você está fazendo. Você tem um professor especialista dizendo para você o que você fez errado no seu desenho, não é algo ruim, é algo bom, tá? Porque essa pessoa tem mais experiência, tem mais conhecimento, e essa pessoa, além de apontar aquilo que não tá legal, ela pode te mostrar como que você pode fazer de outra maneira, tá certo? Mas, se essa pessoa faz isso gritando, se essa pessoa faz isso ameaçando, certo? Aí a gente vai ter a crítica como uma experiência traumática, como uma experiência que vai te colocar 2 passos atrás no desenho, que vai te travar, que vai te gerar bloqueios, que vai te fazer questionar da tua capacidade, tá? E que muitas vezes essa percepção de dúvida, de questionamento, ela não é correta. Por quê? Porque se eu sou um desenhista iniciante, meu professor manda eu desenhar um croquis, que é baseado na figura humana, tá? E aquilo que ele me explicou sobre croquis, sobre figura humana, não é o suficiente para eu estar desenhando, não sou eu que... O problema não tá em mim, tá na pessoa que tá instruindo, percebe? Então, assim, eu acho que esse ponto, né, da gente entender o que é uma crítica, certo? Esse comentário ele é carregado por um julgamento. E a gente pode ter críticas positivas, no sentido de que uma pessoa está fazendo um elogio, mas aquele elogio também está carregado de julgamento. E isso também é importante da gente distinguir, sabe? Porque eu acho que
Às vezes a gente se motiva muito a estar desenhando, principalmente quando a gente está iniciando, que as pessoas à nossa volta, nossos familiares, amigos, descobrem que a gente está desenhando, a gente pode receber muitos elogios, né, e muitos incentivos, tá? E a gente também não se deixar levar por isso, porque de repente assim, você acaba se viciando nessa coisa de receber elogios, e quando você faz um desenho e compartilha com as pessoas e não recebe todo aquele elogio que você esperava estar recebendo, você acaba por alguma razão se frustrando, se perguntando o que você fez errado, tá? Então a gente pode se perceber como desenhista e perceber o nosso desenho através do olhar do outro, através do olhar de si mesmo, e essa percepção pode estar ou não distorcida, mais ou menos distorcida, do que de fato é a realidade. Eu acho que a melhor maneira da gente lidar com as críticas é a gente ter o pé no chão, é a gente saber exatamente onde a gente está, quem a gente é, qual é o nosso processo. Porque daí não importa o que está vindo de fora, se está vindo com julgamento, se não está vindo como julgamento. Se eu sei quem eu sou, qual o meu processo, aonde eu quero chegar, eu posso ir desenvolvendo essa capacidade de reconhecer quando que um comentário ele está sendo feito com essa intenção de julgar e quando que um comentário está sendo feito para me ajudar. E o que é verdadeiramente meu e o que não é, certo? Ainda sobre essa questão do julgamento das críticas. Aqui no Brasil, tá? Eu percebo, eu vou já falar da minha experiência internacional, mas aqui no Brasil eu percebo que a comunidade criativa, não vou falar só da comunidade dos desenhistas, mas a comunidade criativa como um todo, e eu tô falando isso porque eu também trabalho com design gráfico, né, e enfim, conheço várias outras pessoas que trabalham com fotografia, tá, enfim, com as mais diversas formas de criatividade, tá, a gente vai ter aqui no Brasil o hábito de falar do desenho dos outros, de falar dos processos criativos dos outros. E às vezes a gente está motivado, assim, o que eu noto é que existe uma motivação que é a inveja, que é a competição, né? A gente tem um mercado criativo, não apenas no Brasil, mas no mundo, muito competitivo, tá? Então, às vezes, eu falar mal do desenho do meu coleguinha é uma maneira de eu estar competindo com ele, certo? Às vezes é a maneira de eu me autoafirmar, às vezes é por inveja mesmo, e nem a pessoa sabe, nem a pessoa percebe que está sendo motivado por isso, certo? Então eu acho muito importante também você perceber de onde é que está vindo essa crítica, de quem que está fazendo e por que está fazendo. No curso de desenho, vira e mexe aqui e acolá, sempre tem uma pessoa na turma que é um pouco mais crítica, que é um pouco mais sem freio, sem filtro, que fala, não, que a gente nota que são pessoas altamente perfeccionistas, que falam não apenas do seu próprio desenho, mas vai falar do desenho das outras pessoas, tá? Então a gente vai ter essas figuras nos meios criativos de uma maneira geral, certo? E eu acho muito importante que você reconheça também essas pessoas, quem são essas pessoas, tá? Para quando de repente se acontecer de vir uma crítica a partir de uma pessoa, né, com esse tipo de motivação, você compreender que aquilo ali não está vindo direcionado para você. Aquilo ali é um processo muito mais da pessoa, fala muito mais da pessoa do que de você, certo? Por quê? Porque às vezes essa pessoa tem muito conhecimento, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que geralmente é um bom aluno ou é um bom professor, certo? É uma pessoa que procura muito conhecimento porque ela mesma está se cobrando muito, está se cobrando ser o melhor, certo? Às vezes não, às vezes é uma pessoa desleixada mesmo, que cobra de todo mundo, cobra de si mesmo, mas no farro básico nem no seu próprio desenho, tá? Mas às vezes são pessoas, né, assim, muito inteligentes, muito articuladas, mas que tem aquele ácidozinho ali na ponta da língua, tá? Então esse é outro caso. Já nos Estados Unidos, né, em 2011 eu estudei na Concept Design Academy em Los Angeles, e nos Estados Unidos, assim, não apenas nos Estados Unidos, assim, dos professores que eu tive que eram americanos, mas assim, na escola que eu estudei, na Concept Design Academy, tinha uma comunidade internacional, pessoas de todo lugar do mundo. Eu estudei com pessoas de Singapura, estudei com pessoas da Espanha, né, então assim, a gente via pessoas de outras localidades no mundo. E aí a gente nota, assim, nessas aulas, na verdade,
havia sempre um momento da aula, geralmente no começo e no final, certo? Que os professores, eles falavam muito abertamente aquilo que estava errado nos nossos desenhos, certo? Inclusive no começo da aula, era assim, tinha um painel no meio da sala de aula, a sala de aula era um formato mais de galpão, tinha um painel, e aí quando a gente chegava com a tarefa de casa da aula anterior, antes da aula começar, a primeira coisa que a gente fazia era pregar a tarefa de casa nesse painel, e a gente avaliava como um conjunto os desenhos de todo mundo, né? Inclusive com avaliações do professor. E você pode parar para pensar que não existe experiência que pode ser mais vergonhosa, mais com potencial traumático do que essa, porque você tá ali sendo avaliado por todo mundo, sendo exposto na frente de todo mundo, tá? No meu caso, e eu já comentei isso aqui em outros vídeos e tal, eu era muito lanterninha quando eu fiz esses cursos, né? Eu tava no básico do básico, todo mundo parecia, mesmo nos cursos básicos de lá, eu parecia assim, as pessoas pareciam sempre estar na frente, pareciam sempre saber algo mais que eu não sabia, né? Então assim, eu morria de vergonha nesses momentos, tá? Mas foram momentos de muito crescimento. Por quê? Como as críticas elas não eram feitas, né? Aliás, não eram críticas, eram avaliações. Não eram feitas com esse pesar do julgamento, com esse pesar das emoções, era simplesmente como falar um fato. Entende? O desenho não tá bom por causa disso, tem que melhorar isso, isso, isso e isso. Então, ao mesmo tempo, tinha um potencial de crescimento muito forte aí. Porque significa que agora eu sei exatamente o que eu preciso corrigir no meu desenho, certo? E no final, assim, aí, no caso, né, depois dessa avaliação coletiva, vinha a aula, o professor explicava novas técnicas, novas coisas, a gente praticava e vinha ali, né, novas possibilidades de avaliações chegavam pra gente, né, através do professor e dos colegas. E todos os professores, eles tinham essa característica muito forte e me parecia algo assim, um comportamento cultural, porque os alunos também eram muito acostumados, era quase assim como se os alunos implorassem para os professores de ter essa avaliação, de ter esse feedback, né, desses professores com relação aos seus próprios desenhos. Então eu até diria que era esperado, né, dos alunos que os professores tivessem essa postura. E era uma postura completamente diferente das posturas que eu já vi aqui no Brasil, certo? Então existe essa diferença entre você estar comentando algo do desenho de uma pessoa com esse potencial de crescimento, inclusive coletivo, construído de maneira coletiva, certo? De você estar fazendo um comentário negativo, às vezes por fazer, às vezes motivado, né, pela sua própria inveja, competitividade, pelo seu próprio ego, certo? E da maneira como você que está recebendo isso, né, do seu emocional, de como que você está preparado para receber isso. Porque, olha só, ainda que as pessoas estivessem falando, né, os professores estivessem falando da maneira mais educada possível, sem o peso do julgamento, mas quer queira, quer não, você ouvir que algo no seu desenho poderia ser melhor, que algo está errado, é algo que pode, né, mexer com as nossas entranhas, porque afinal de contas nossos desenhos são nossos filhos, né? Nosso processo criativo às vezes é uma forma de parir nossas ideias, nossos sentimentos, nossas emoções. Então quando chega uma pessoa para dizer que algo não ficou da melhor maneira que poderia ficar, sem dúvida isso pode, né, nos causar frustração, nos ferir, nos magoar. Mas, passado esse momento de frustração, é muito importante que você acolha aquilo que esteja sendo colocado para você, porque sem isso não tem crescimento, entende? Eu acho que o grande poder da fase de avaliação é o potencial de crescimento, é você descobrir através de si ou através do outro aquilo que pode ser melhorado, como chegar no máximo do seu potencial, tá? Mas se isso é feito de uma maneira, né, cheia de julgamentos, de uma maneira injusta, o potencial disso, ao invés de crescer, é de atrasar, é de bloquear, né, de travar, tá? Então assim, a gente tem esses dois lados da moeda. Eu já ouvi falar também de pessoas assim, dizerem assim, eu não aceito críticas porque eu acho que todas as pessoas têm os seus processos. Isso é verdade? Até certo ponto, porque o que está sendo criticado aqui, gente, vamos lá,
o que está sendo avaliado, às vezes, não é o processo, não é a motivação, não é a pessoa, entende? Não é a subjetividade, não é a motivação, não é de onde está vindo aquele desenho. Todo mundo tem o seu processo criativo, todo mundo tem a sua maneira de botar para fora, todo desenho é legítimo. E eu acho que isso, sem dúvida, sabe? Do desenho infantil, da percepção infantil da criança, tá? Do desenhista mais expert do mundo. Todo o processo é válido, mas não é isso que está sendo avaliado. Quando a gente tem um momento como esse, onde a gente escuta o feedback das pessoas, né, de coisas que poderiam melhorar, a gente pode acolher ou não. Não, o meu processo ele é assim mesmo e tá bom do jeito que tá. Ou você pode, é verdade, realmente isso aqui poderia ser melhor assim, assim, assado. E se sentir grata por ter recebido essa informação. Entende? É um processo até mesmo de gratidão, de você ter essa chance, essa possibilidade de enxergar algo que você não estava enxergando. E de ainda aprender como é que você pode corrigir. Certo? Então, não é que a gente esteja falando aqui, não é que a avaliação ela esteja criticando os processos das pessoas, dizer o que é um desenho certo, o que é um desenho errado, sabe? Do ponto de vista, assim, desse ponto de vista processual e daquilo que a pessoa quer expressar e daquilo que a pessoa quer botar pra fora. Mas você também não pode utilizar essa história de processo, de é o meu processo e tal, como desculpa para você não escutar o outro e principalmente para você não crescer, ficar numa zona do conforto, legitimar uma zona de conforto, certo? Como se aquilo dali, pronto, tá aqui, esse é o meu mundinho e fechou e é isso aqui. Porque o desenho ele é um processo de crescimento contínuo. A gente está sempre podendo aprender algo novo, não importa o nível. E aí também é uma questão de humildade, de percepção de si mesmo, certo? Muita coisa, né, nessa nossa conversa de hoje, muita coisa para refletir, muita coisa para pensar. Novamente, quero saber a opinião de vocês, o que nesse papo ajudou, o que nesse papo clareou, certo? Se você gostou, o que você discorda, certo? E eu acho que pra gente fechar, a ideia aqui desse vídeo é a gente conversar sobre como superar, né, as críticas que a gente recebe, como ter esse processo de avaliação mais fluido, mais tranquilo, né? Então, assim, eu acho que, como a gente vem conversando, a primeira coisa é ter consciência de si. Por que você desenha? Né? O que te motiva a desenhar? O que você gosta no desenho? O que é bom pra você no desenho? Tá ligado a você. E com relação aos outros, quem é que tá te criticando? Por que tá te criticando? É uma crítica ou é uma avaliação? Aquela avaliação, ela vai te servir para crescer? Ela vai te ajudar a tá realizando o seu potencial como desenhista? Ou se é uma crítica, é algo que tem o potencial de te colocar para trás, tá? E eu acho que uma vez que a gente, de fato, vive uma experiência traumática com o desenho, que a gente recebe críticas, e veja bem, críticas é uma coisa que a gente recebe desde a infância. Quando a gente começa a ter 8, 9, 10 anos que a gente está desenhando, a gente já começa a ouvir dos nossos coleguinhas, às vezes dos pais, dos professores. E é o motivo pelo qual a maioria das pessoas param de desenhar, é porque começam a ouvir críticas, começam a se identificar com essas críticas e acreditar que não tem talento para desenho, e aí uma hora é um dos motivos que a pessoa deixa de desenhar, certo? Então críticas é uma coisa que, como a gente conversou, da história da arte, a nossa história pessoal, elas sempre vão estar ali presentes, tá? Mas aí, vamos lá, por que a gente se identifica com as críticas? O que tem de verdadeiro nessas críticas que a gente não quer ouvir? Seja no sentido técnico, seja no sentido de julgamento, certo? Seja no sentido emocional. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem de superar as críticas no desenho é por conta disso, é porque assim, o desenho em si, ele é uma atividade objetiva, né, técnica, mas ele também é carregado de subjetividade, de emoções, de afetos, de memórias,
certo? De imaginação, de sonho, carregado daquilo que a gente tem de mais interior dentro da gente, assim, de mais, às vezes de mais bonito, às vezes de mais grutural, de mais primitivo, né? Ele pega esse âmago, essa coisa interior que a gente tem, e é uma maneira da gente expressar, da gente colocar para fora. A gente desenha, às vezes, coisas que a gente não encontraria palavras para estar expressando. E aí chega uma pessoa e mete o dedo em alguma ferida que está ali por alguma razão. Eu acho que é importante também você parar e se perguntar por que você está se identificando com essa crítica. Por exemplo, chega uma pessoa e fala: você não sabe sombrear, esse sombreamento está errado no seu desenho, certo? Ou esse sombreamento poderia ser melhor assim, assim, assado e tanto. Uma vez chegou uma pessoa meio pedante no meu Instagram pra querer falar do meu sombreamento, tá? E aí, vamos lá, vamos parar pra entender. Eu sei sombrear um desenho? Sei, não sei. Se eu não sei sombrear e eu me meti a besta de sombrear, eu também tenho que ter a humildade de entender que pode chegar uma pessoa e dizer que meu sombreamento é ruim. Mas se eu sei sombrear e eu fiz errado, o que saiu ali errado? Será que aquela pessoa, né, tá falando realmente para ajudar, ou será que tá sendo pedante? Será que essa pessoa poderia ter colocado de uma outra maneira, de uma maneira mais amigável? Tá? Então tudo isso são perguntas que você pode se fazer para entender por que aquela crítica te feriu em particular, por que você tomou para si, tá? Às vezes por que você interioriza, porque você também pode, uma pessoa pode chegar e falar do seu desenho e você, não, meu camarada camarão, não é assim não, tá? Então assim, você não precisa necessariamente, tudo, é que nem na vida, gente, né? Quando a gente é criança, se você já sofreu bullying na vida, você sabe que nem tudo que aquela pessoa que tá ali bullyingando, que tá enchendo seu saco, tá falando, é verdade. Mas, se aquilo ali te machuca em algum nível, é porque alguma coisinha ali que aquela pessoa tá falando, né, ou tem um fundo de verdade, ou tem algum calo, tem alguma coisa, alguma ferida ali que a pessoa tá mexendo. Então eu acho que a melhor maneira da gente lidar com as críticas no desenho é o autoconhecimento de si mesmo como pessoa e de si mesmo como desenhista, certo? Porque daí a gente consegue entender o nosso processo, respeitar o nosso processo, certo? Eu não desenho como fulano, nem por isso meu desenho é melhor, nem por isso meu desenho é pior, tá? Mas ao mesmo tempo, se houver algo de bom ali que possa ser tomado para si, a gente conseguir pegar essa coisa boa que vai impulsionar o crescimento, e se houver algo, né, que seja para ferir, que venha com alguma outra intenção nesse sentido, né, a gente tentar trabalhar aquilo ali do mesmo jeito que a gente trabalha na nossa vida quando a gente recebe uma crítica. Ah, você é bonita, você é feia, você é assim, você é assado. Né? Como é que eu lido com isso na minha vida? Eu tomo pra mim, eu me acho uma pessoa feia, eu me acho uma pessoa bonita, né? E do mesmo jeito é com desenho, certo? Então assim, eu acho que esse nosso papo de hoje foi super bacana, eu pelo menos adorei, tá? Mas realmente, quero saber o que vocês acharam, se vocês tiveram experiências parecidas, certo? O que vocês mais gostaram, o que ajudou, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até a semana que vem.